Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Davi Luiz e Rafinha Alcântara, reforços ideais para o Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, clique no link na descrição. Vamos lá, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto, né? A grande maioria das janelas europeias fecham aí no dia 31, na terça-feira, e o Flamengo já apresentou 2 reforços. Ou melhor, já apresentou o Andreas Pereira, vindo do Manchester United, ficou no banco na goleada contra o Grêmio, não entrou em campo, mas já vestiu a camisa do Flamengo, já fez fotos, já fez toda a apresentação formal do marketing. E hoje deve chegar ao Rio de Janeiro, ou melhor, já chegou ontem ao Rio de Janeiro, o segundo reforço, que é o Kennedy. A apresentação será hoje, 11h30 da manhã. Então, fique ligado, 11h30 da manhã, a Flá TV deve fazer aí a primeira entrevista coletiva com o Kennedy. Só que Marcos Braz, teoricamente, tinha ali em determinado momento aí nesse mês falou em 4 reforços, né? 2 seriam esses já apresentados e mais 2 reforços viriam. Um deles seria um zagueiro. Então, assim, pelo que a gente sabe, né, assim, quais seriam esses próximos reforços? Vamos fazer aqui uma previsão de quais seriam eles. Devido às entrevistas à fonte, são as próprias entrevistas de Marcos Braz, né? Ele listaria 2 e estava buscando mais 2. Um era muito tranquilo, era muito próximo e era declarado já, que era o Thiago Mendes, né? O que acontece? O Lyon, de fato, não cedeu o Thiago Mendes. Pode ser que até o final da janela, sem nenhuma proposta pelo Thiago Mendes, eles acabem cedendo aí o Thiago Mendes para o Flamengo, né? O Thiago Mendes viria para uma posição onde a gente já tem Arão, onde a gente já tem Thiago Maia, que, aliás, jogou muito bem no último jogo contra o Grêmio também, né? João Gomes, se não sair, também é um componente aí para essa posição, né? Precisa ali de um novo volante, de um terceiro volante, mais volante. Diego também já jogou nessa posição de primeiro volante. Então, assim, Thiago Mendes é o nome mais cotado, apesar da esposa dele já ter feito vídeo dizendo que a negociação acabou, né, dele estar sendo relacionado para os jogos do Lyon, ainda há uma ponta de esperança para isso. É o único nome, de novo, fora as especulações proferidos aí pela boca do Marcos Braz, né? O que a gente tem, então? Um dos nomes é o Thiago Mendes e um é um zagueiro que ele não revelou o nome. Então, são 2 incógnitas ainda. Estamos correndo contra o tempo de dias úteis. Nós temos, teoricamente, o dia de hoje, para alguma surpresa, e mais 2 dias, né? Segunda e terça, né? Vamos começar pela zaga, pessoal. Qual seria esse zagueiro, né? Vários nomes foram especulados aí ao longo do tempo. Se falou em Lianco, se falou em Rodrigo Bambu, se falou em Rodrigo Eli, se falou aí de vários zagueiros, muitos deles até com destino. Por exemplo, o Lianco já está no Southampton, já saiu do Torino, já foi para o Southampton, já ficou longe do Flamengo, né? E o nome mais falado aí, né, que a torcida rubro-negra pede com ansiedade, é o zagueiro Davi Luiz, né? Davi Luiz é o zagueiro que, pelo menos, apesar do Marcos Braz ter descartado em função do preço do Davi Luiz, do tamanho do Davi Luiz, né? da representatividade do Davi Luiz, Marcos Braz disse que, em função do salário, ou seja, do que ele, Bruno Spindel, sabe de salário, Davi Luiz estaria fora aí das pretensões do Flamengo.
que acontece, pessoal? Se fala muito também depois da classificação para a Liga dos Campeões pelo Benfica, na quarta-feira passada, no empate de 0-0 com o PSV, que Davi Luiz talvez pudesse vir para o Benfica, né? O que eu sei daqui de Portugal em relação a isso? Há 2 semanas atrás, numa entrevista ao vivo, numa entrevista coletiva pós-jogo contra o Arouca, onde o Benfica ganhou de 2-0, foi perguntado diretamente a Jorge Jesus se ele achava como é que estariam as negociações do Benfica com o Davi Luiz. Jorge Jesus estranhou a pergunta e disse, olha, o Davi Luiz é um jogador muito querido por mim, trabalhei com ele no passado, foi craque do Benfica, mas hoje não há propósito para o Davi Luiz vir para o Benfica. Davi Luiz não vem para o Benfica, inclusive ele está negociando, está certo, com clubes da Turquia. Tudo bem, isso foi há 2 semanas atrás, né? Ao longo aí das semanas, o Vertonghen, técnico, zagueiro da seleção belga, se machucou. O Jorge Jesus joga com 3 zagueiros aqui no Benfica. O time ficou só com 4 zagueiros, de certa forma. E Jorge Jesus disse, olha, pontualmente até pode vir algum zagueiro. Na imprensa, o tempo todo se fala em Davi Luiz no Benfica, né? Que Davi Luiz, principalmente depois dos 37 milhões de euros injetados pela UEFA aí, de premiação que o Benfica teve pela classificação, que talvez Davi Luiz viesse sim para o Benfica. Jorge Jesus foi questionado, ele foi evasivo e disse, olha, saiu agora o Lucas Waldschmidt, que era um dos avançados, um dos atacantes, um alemão, que jogou a temporada passada aqui, ele foi vendido de volta para a Alemanha, a gente trouxe mais um jogador. Então, talvez a gente faça reposições pontuais do mercado, mas o elenco do Benfica é um bom elenco. Então, assim, pessoal, é a imprensa falando muito que Davi Luiz vem, e o Benfica e Jorge Jesus reticente aí sobre a vida do zagueiro. No Brasil, o jornalista que eu confio e que eu acredito muito, Vene Casagrande, disse ontem que um jornal português disse que o Benfica já estaria em negociação por um contrato de 2 anos com o Davi Luiz, né? E que talvez, segundo fontes dele, que essa negociação tinha começado. O que eu acho em relação ao Davi Luiz, pessoal? Vamos lá, minha opinião definitiva, né? Davi Luiz tem 2 caminhos para a carreira dele, né? Primeiro voltar ao clube que teoricamente o lançou no mercado. Davi Luiz começou para o futebol mundial no Benfica, né? Enfim, jogou sim no Brasil, no Vitória da Bahia, mas muito pouco, ninguém veio, despontou para o mundo, para o Benfica, e do Benfica foi para o Chelsea, enfim, foi para o Paris Saint-Germain, foi para o Arsenal, fez uma carreira renomada na Europa. Não há amante de futebol europeu que não conheça o Davi Luiz. Então, pode ser uma oportunidade para ele, aos 34 anos, depois de toda a carreira vitoriosa dele, de voltar afetivamente a um clube que tenha lhe projetado para o futebol e de jogar uma Champions. Está certo, o grupo do Benfica é bem difícil, Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. Mas é de jogar, teoricamente, a sua penúltima e última Champions. Acho que todo jogador do mundo tem essa vontade, então pode ser uma escolha de Davi Luiz. Obviamente, também, a questão do salário em euro faz toda a diferença. O Benfica talvez não tenha condição de pagar a mesma coisa que os clubes ingleses pagavam a ele, mas com o consentimento dele pode ser que ele venha para o Benfica. Então, esses seriam os motivos para ele ir para o Benfica. Por que ele iria para o Flamengo? Por que ele optaria ou para o Flamengo ou para qualquer outro clube brasileiro, por exemplo, como o Atlético Mineiro, né? Por que ele faria essa opção? Davi Luiz tem uma carreira gloriosa na Europa. Porém, no Brasil, no seu país de origem, no país onde ele nasceu, ele praticamente não jogou, né? Ele jogou, né, numa Copa do Mundo no Brasil, uma Copa do Mundo totalmente fora de boas lembranças para o brasileiro. Inclusive, ele estava presente lá naquele jogo de 7-1, ficou muito marcada a imagem dele chorando. Então, assim, nos 210, 220 milhões de habitantes do Brasil, na grande maioria tem uma imagem do Davi Luiz de um jogador, teoricamente, que perdeu a Copa do Mundo, né?
que, teoricamente, é um jogador que não tem grande conexão com o povo brasileiro. Então, assim, vir jogar no Flamengo, né, depois de renomado, de certa forma, pode ser para Davi Luiz também uma oportunidade de ser conhecido no território nacional, de mudar a sua imagem, de voltar para a sua terra, de fazer história também no Brasil. Em termos de salário, ganharia muito menos do que no Benfica em função do câmbio, né? Mas poderia ele fazer aí, ter a possibilidade de jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil, jogar um Campeonato Brasileiro, enfim, trazer aí brilhantismo aí para sua carreira também no Brasil, né? Então, entre os zagueiros se fala muito também do zagueiro Gemerson, né? Zagueiro da França que atuou inclusive ano passado pelo Corinthians, né? Falaram de Maicon, mas já rechaçaram totalmente essa ideia, acho que não é zagueiro do Flamengo. Então, a alternativa a Davi Luiz é o Gemerson, que atuou ano passado pelo Corinthians, né? Aí você vai falar assim, flamenguista em Portugal falta uma posição, né? Tinha um volante ali, o Andreas Pereira vai jogar mais ou menos na volância ali, e ainda fica faltando talvez a maior carência no nosso elenco, que são reservas com as mesmas características para a substituição do Arrascaeta e Everton Ribeiro, por exemplo, quando existem convocações para as seleções, quando existem convocações para a eliminatória da Copa do Mundo. E aí, poucos nomes se falaram ali, o que eu acho um erro, para meias, para jogadores de meias. Pode-se improvisar o Andreas Pereira e o Kennedy, que estão chegando ali, mas existem oportunidades, né? Na minha visão, existe aí um jogador que o Flamengo talvez esteja dando mole, que o Flamengo não esteja olhando, que é quem? O Rafinha Alcântara. Se falou, o Marcos Braz nunca negou o Rafinha Alcântara, eles desconversavam e não falavam. Marcos Braz, por exemplo, negou o Davi Luiz. O que acontece, pessoal? Depois da contratação de Messi, o Paris Saint-Germain tem que regular os seus salários em função do fair play financeiro, né? O Paris Saint-Germain, antes da contratação do Messi, já tinha montado o seu elenco com Sérgio Ramos, com o goleiro italiano, com o Hinaldo, enfim, já tinha montado o seu elenco, que tem salários muito altos, né? E depois que o Barcelona disse não ao Messi, contratou o Messi e somou à sua folha do ano mais 40 milhões em salários para o Messi. Então, assim, por isso até que está se dando como certo aí a ida de Mbappé para o Real Madrid. Por quê? É uma forma de desonerar a folha de pagamento. E ontem também no Jornal Europeu, né, se dizia que Rafinha Alcântara deixaria essa temporada do Paris Saint-Germain, que ele seria emprestado a um clube justamente para desonerar a folha de pagamento. Então aí surge, será que Rafinha Alcântara pode vir para o Flamengo? Para a gente pensar sobre isso, pessoal. Se Rafinha Alcântara vier para o Flamengo, diferente dos outros jogadores que chegaram até agora, Rafinha Alcântara pega a camisa de titular do Flamengo e é titular absoluto do Flamengo. Quem sai? Absolutamente não sei. O que vocês acham dessa possibilidade? Olha a nossa janela. Né? Imagina isso, Kennedy e Andreas Pereira, né, que já são os jogadores do Flamengo. Imaginem se os outros dois fossem Rafinha Alcântara e Davi Luiz. Me diga aí, o que você acha disso? Óbvio, eu estou falando dessas possibilidades, o Flamengo mantendo aí o seu compromisso em honrar as suas dívidas, em ter um equilíbrio financeiro, se fosse possível isso. Esses 4 jogadores, você gostaria? Coloque aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.